aqui, né, irmãos? Senão o pregador pode se empolgar. Mas eu sou bem obediente, então fica tranquilo, até meia-noite a gente sai daqui hoje. Deus abençoe os irmãos. É sempre uma alegria muito grande estar nessa igreja querida. Nobre pastor Marcos, Deus abençoe o senhor, a sua vida, a sua casa. Obrigado pela paciência, pela misericórdia e pelo apreço. Deus seja louvado pela vida de todos os irmãos essa noite. Você que veio nessa quarta-feira do renovo, Deus tem renovo para você através da palavra dele. Eu creio assim, irmãos, eu creio assim. Abra a sua Bíblia, sentado como você está, não precisa ficar de pé, na Epístola aos Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo de número 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Enquanto você está aí localizando, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade mais uma vez, e queria também falar para você, te dar um aviso muito importante. Romanos é aí o quinto livro do Novo Testamento, sexto: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos. Sexto livro do Novo Testamento. Enquanto você está localizando, quero te avisar que lá na saída você vai encontrar um material muito precioso e oportuno para esses dias que nós estamos vivendo. Eu gosto sempre de aproveitar oportunidades. Eu tenho comigo uma regra ministerial. Eu estou escrevendo um livro agora sobre Jacó, sobre as transformações que Jacó experimentou. Eu tenho uma regra ministerial comigo, que eu só apresento materiais que eu escrevi, que nasceram comigo, para abençoar o povo de Deus. Só que eu tenho entendido uma coisa, irmãos: toda regra tem a sua exceção, toda regra tem a sua. E nessa ocasião aqui, eu vou fazer uma exceção à regra, que eu vou apresentar um material que não fui eu que escrevi, mas é um material que abençoa tanto a minha casa. Eu sei que vai abençoar a sua também. Eu sempre compro, muito material infantil, Bíblia infantil, material evangélico para as minhas filhas. Eu tenho procurado investir nela. Eu já tive a oportunidade de pregar muito em presídio, há muitos anos atrás. Eu pregava quase que uma vez por mês no presídio feminino chamado Talavera Bruce, ali em Bangu. Então eu tive o prazer de pregar no presídio feminino, no presídio masculino, e no masculino especificamente, a gente tem uma sensação. Quando a gente prega no presídio masculino, a gente vai na capela, geralmente tem um culto ali, e a gente tem uma sensação de que a maioria dos que ali estão são filhos de crente, porque quando você vai perguntando o nome, é Elias, Eliseu, Isaías, Joel, Amós, Jonas, e a gente vai percebendo pelos nomes, e é uma constatação que é triste para nós. Há uma parte grande de pessoas que estão desviadas, se afastaram, entraram no mundo do crime e foram parar na prisão. E eu tenho percebido que muitos desses são filhos de crente. Eu quero que você entenda uma coisa: só trazer a criança para a igreja é muito bom, mas não é suficiente para blindar o futuro dela em Deus. Você precisa investir tempo de oração, você precisa investir tempo de qualidade com essa criança, você precisa ensinar a Bíblia para ela em casa, você precisa orar com ela. Então, nessa intenção de fazer isso com as minhas filhas, eu sempre procuro um material mais completo. E eu achei esse material aqui, 365 histórias bíblicas para ler e ouvir. É o material mais completo hoje, infantil e cristão, para criança. São 365 histórias da Bíblia, né, uma roupagem infantil para crianças até 11 anos, e são quase 400 páginas de história infantil, de modo que geralmente você vê materiais infantis de 200 páginas, 150 páginas, esse aqui são quase 400. E além de ter muitas histórias aqui, tem também um diferencial, que é do lado de cada história tem um QR Code. Você coloca o celular na direção do QR Code, e aí o QR Code vai abrir um link, você dá o play, o link vai ler a história toda, ainda vai fazer uma oração com a criança no final. Então isso aqui é para quem quer ter criança crente dentro de casa. Então, se você deseja que os seus filhos, que as crianças no seu entorno, filho, neto, sobrinho, sejam uma bênção, passa lá, adquire esse material. Geralmente esse material é vendido por R$70, R$80, mas se você quiser adquirir hoje, você vai levar por apenas R$30 esse material aqui. E se você quiser levar mais de um, tem outra promoção, você leva 2 por apenas R$50. Amém?
Meu Deus, amém, foi mais fraco, amém? Esse aqui é de presente para o pastor Marcos, aqui eu sei que ele tem um netinho, glória. A Bíblia diz que tem que semear, né? O semeador saiu a semear. Epístola aos Romanos, capítulo de número 1, versículo 16. Quem achou, diga: eu amo Jesus. Diz-nos assim a palavra do Senhor: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Eu gosto muito de aproveitar, como eu já disse, as oportunidades. Esse material infantil é uma boa oportunidade, porque o Dia das Crianças está vindo aí. E esse texto também é uma boa oportunidade, porque foi lendo esse texto que aconteceu a conversão de um dos homens mais importantes para a história do Ocidente, que foi Martinho Lutero. E Deus me direcionou esse texto porque nesse mês especificamente, no dia 31 de outubro, nós completamos 504 anos da Reforma Protestante, que é um fato que não pode ser esquecido de maneira nenhuma por nenhum de nós. Então eu quero ministrar com a ajuda do Espírito Santo sobre toda essa questão da Reforma e os 5 solas da Reforma Protestante. Para você entender bem como se deu o contexto e a influência, você precisa saber de alguns acontecimentos. Primeiro, o acontecimento no Calvário, quando a Bíblia diz que Jesus estava sendo crucificado. Em João capítulo 19, a partir do versículo 32, a Bíblia diz que os soldados percebem que Jesus estava morto e eles trocam um martelo por uma lança. O soldado vai e fere o lado de Jesus com uma lança. A Bíblia diz que após isso começa a sair muito sangue e água do lado de Jesus, e o soldado constata a morte de Jesus através do sangue e água. Entretanto, aquilo não era um ato natural. O que estava acontecendo no Calvário não era normal. O sangue e água que Jesus expelia na cruz tinha um significado. E qual é o significado? É que quando uma mãe está prestes a dar à luz, a bolsa dela rompe quando o parto vai ser natural, e a bolsa é composta de sangue e água. E aí quando a bolsa rompe, a mulher começa a expelir sangue e água, e é sinal de que a criança vai nascer. Então quando Jesus expeliu sangue e água na cruz do Calvário, era sinal de nascimento. E nascimento de quê? Nascimento de quem especificamente? Da igreja de Mateus 16, 18. Pois eu também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você precisa entender que a igreja não nasceu no cartório, a igreja não nasceu na mente humana, essa igreja não nasceu na mente do pastor Marcos, a igreja que eu faço parte, a Assembleia de Deus, não nasceu na mente de Daniel Berg, o Navig, que foram os fundadores dela aqui no Brasil, em Belém do Pará, inicialmente. A igreja não é fruto da mente humana, não é fruto de um projeto terreno, não é fruto de uma imaginação humana. A igreja nasceu no Calvário através do sacrifício de Jesus Cristo. É por isso que mais de 2000 anos já se passaram e já lançaram cristãos, aqueles que fazem parte da igreja, para serem devorados por leões. Já mataram terrivelmente irmãos nossos, mas nós perseveramos e vamos continuar até o arrebatamento da igreja, porque nós não nascemos no cartório, nós nascemos no Calvário. Aleluia, glória ao nome bendito de Jesus. Então esse acontecimento é um acontecimento importante. Após isso, a Bíblia dá conta de que José de Arimateia e Nicodemos pediram o corpo de Jesus e colocaram ele em um sepulcro novo. Isso é outro acontecimento importante. E o corpo de Jesus ficou ali no sepulcro novo por cerca de 3 dias. No terceiro dia, a Bíblia diz que nem a morte, nem o inferno, nem principados, nem potestades conseguiram segurar, porque no terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou. Merecia uma aleluia mais empolgada da sua parte. Jesus ressuscitou. Esse é um acontecimento mais importante da história da nossa fé, porque o apóstolo Paulo diz que se a ressurreição não existiu, a nossa fé seria vã se não tivesse existido. Então o dia da ressurreição é um dia que deve ser celebrado, deve ser lembrado. A ressurreição de Jesus deve ser celebrada por todos nós. Então após a ressurreição de Jesus,
ele ficou com os discípulos, dando algumas orientações por um período de alguns dias. Dentre elas, ele deu uma orientação que é muito marcante. Ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia nos dá conta de que os discípulos permaneceram em Jerusalém em oração. Eram quase 120 homens, com 120 pessoas, e a Bíblia diz que de repente sobreveio, Atos dos Apóstolos capítulo 2, um vento veemente, impetuoso, um som foi ouvido, e aí o Espírito foi derramado sobre eles, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, aleluia. E ali aconteceu o dia que nós conhecemos como o dia de Pentecoste. Foi o derramar do Espírito, a capacitação do Espírito para os discípulos, para os apóstolos, para que eles fossem testemunhas na Judéia, em Samaria, Galileia e até os confins da terra. Eles receberam essa capacitação que eles receberam. É importante sempre lembrar que essa mesma capacitação que Pedro recebeu, que João recebeu, que Paulo recebeu, que aqueles quase 120 que estavam orando receberam, também está disponível para nós recebermos. Se nós orarmos, Deus quer derramar poder sobre as nossas vidas, Deus quer derramar graça sobre nós. Deus não quer que a gente viva um cristianismo nominal, Deus não quer que a gente viva um cristianismo só de banco da igreja, de vir domingo, de vir quarta, não. Deus quer que a gente viva uma vida imergida no poder e na graça dele, aleluia, glória a Jesus. Então, após o Espírito ser derramado, a Bíblia dá conta de que a igreja começou a crescer muito, primeiramente apenas em Jerusalém. Você conhece a história e sabe que através de uma pregação, 1.000 pessoas, depois 2.000 pessoas iam se convertendo através da pregação de Pedro, e a igreja começou a crescer em Jerusalém. Só que houve um problema com isso, eles não queriam sair de Jerusalém. Aí por conta disso, Deus permite uma perseguição contra a igreja em Jerusalém, porque ela não queria sair para cumprir o ID que Jesus tinha dito: vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles receberam poder e se estabeleceram muito bem em Jerusalém, queriam ficar ali. Aí Deus permite uma perseguição. O estopim dessa perseguição é Estevão, que é martirizado. E após isso, Atos dos Apóstolos capítulo 8 é uma virada de chave, e a igreja passa a não ser mais apenas de Jerusalém, mas ela começa a ser espalhada, o evangelho começa a ser espalhado por várias regiões. Em Atos dos Apóstolos capítulo 8 a gente vê Filipe pregando, anunciando o reino em Samaria, e muitas pessoas se convertendo. Mais à frente nós temos um outro momento oportuno, após a obra crescer muito, Paulo já se inserido no colégio apostólico, começar a evangelizar com Barnabé. Acontece em Atos dos Apóstolos capítulo 15 uma assembleia em Jerusalém, para organizar a respeito de como seria a vida daqueles que eram gentios e estavam se convertendo. Graças a Deus eles perceberam que não seria necessário circuncisão, não seria necessário celebração de festas judaicas. Tudo isso era a sombra daquele que havia de vir e veio, Jesus Cristo. Tudo apontava para ele, aleluia. Então eles percebem isso, graças a Deus, e após perceber isso, eles dão uma carta, uma ordem às igrejas que estavam nascendo por todo o território que não era judeu, e por todos aqueles que estavam se convertendo a Jesus e que também não eram judeus, que não seria necessária circuncisão, mas que seria necessário se abster do mal, se abster do pecado, viver uma vida ajudando os órfãos e viúvas. E após aquilo ali, a Bíblia diz que a igreja começa a crescer em Atos dos Apóstolos. Atos se encerra de uma maneira interessante, dizendo que Paulo estava em Roma, é o último capítulo de Atos dos Apóstolos, e pregava a muitos. E você conhece a história, a igreja cresceu, a igreja se expandiu. Aí alguns acontecimentos foram vindo, já não estão na Bíblia, são acontecimentos históricos. A igreja começou a crescer, se estabeleceu muito em Roma. E a história conta que houve um incêndio em Roma na época de Nero. E dentre tantos bairros que haviam em Roma, um dos únicos bairros que não foi afetado foi um bairro que era habitado majoritariamente por cristãos. Por causa disso, Nero lançou a culpa do incêndio em Roma nos cristãos e intensificou a perseguição. Foi nessa levada que Paulo foi decapitado. Ele teria sido crucificado, mas não podiam crucificar cidadão romano, como Paulo era romano, decapitaram ele. E a partir de então a igreja começou a sofrer um nível de perseguição muito grande. E por volta do ano 70 até o ano 300 e alguma coisinha, bem pouco, 303 depois de Cristo, a igreja foi perseguida, a igreja foi humilhada, os cristãos foram lançados para morrer das piores maneiras possíveis. Tem um livro de um escritor chamado John Fox, que é sobre o mártir de todos os apóstolos. O único que morreu de velhice foi João. Quando a gente olha para a maneira que eles foram martirizados, jeitos terríveis, maneiras terríveis de morrer,
Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo André foi totalmente depelado, tiraram a pele dele com ele em vida até que ele morresse. Então foram mortes terríveis. A igreja foi perseguida, foi assassinada. E eu abro um parêntese para te dizer que foi pago um alto preço para nós professarmos a fé que hoje a gente professa. Primeiro o preço de Jesus na cruz do Calvário, depois o sangue dos mártires, que arriscaram a sua vida, colocaram a sua vida como fiança da fé que tinham, e não negaram a fé em Jesus Cristo, irmão. Não, isso precisa nos animar hoje em dia, porque eu vejo gente desistindo de Jesus, desistindo da fé, por tantos motivos banais. Ele desiste da fé porque a porta de emprego não se abriu, ele desiste da fé porque teve uma frustração com alguém na igreja, ele desiste da fé porque não aconteceu aquilo que ele queria que acontecesse na vida dele. Há um tempo atrás eu encontrei um jovem em determinado lugar, e ele me disse: você é pastor, não é? Eu falei: sou pastor, e eu prego. Ele falou: eu estou te vendo, eu reconheci, você já foi pregar na minha antiga igreja. Eu falei assim: antiga por quê? Você está em qual igreja hoje? Ele falou: não, eu estou afastado. Eu perguntei por quê, e ele me disse: porque eu terminei com a minha noiva. E eu falei: o que Jesus tem a ver com a tua noiva e terminar contigo? Então as pessoas estão abandonando a fé por trivialidades, por banalidades. Mas o testemunho dos mártires deve ser lembrado como gente que colocou a vida para empenhar a fé que tinha, irmão. A gente precisa ser cristão de fibra, aleluia. Ser cristão raiz, numa linguagem de hoje, não Nutella. Não deixa a tua fé em Jesus por motivo nenhum. Sabe quem sai da igreja por causa de homens? É porque não entendeu o evangelho e não entrou nela por causa de Jesus Cristo. De modo que a igreja foi perseguida, extremamente perseguida. O tempo não me permite ir até detalhes dessa perseguição, mas por volta do ano 303 começou a haver uma virada. Começou a assumir o poder um novo imperador chamado Constantino. Alguns episódios interessantes envolvendo a suposta conversão de Constantino. Quando em uma batalha, antes de tomar a cidade que seria chamada de Constantinopla, ele teve uma visão. E nessa visão ele via um escudo e ele via um emblema que eram as iniciais de cristão. Preste atenção nisso. E ele teve essa visão, e a visão dizia para ele assim: sobre esse emblema vencerás. E ele imprimiu o símbolo do cristianismo no escudo dos soldados. E a guerra foi uma guerra interessante, porque havia uma ponte que ligava onde os soldados de Constantino estavam com os soldados da cidade de Constantinopla, que não se chamava ainda Constantinopla. Preste atenção nisso. E aí, quando os soldados da cidade vieram para combater com os soldados de Constantino, que eles subiram na ponte, a história dá conta de que a ponte desabou com os soldados. Então foi uma vitória, entre parênteses, fácil. E Constantino, através daquele momento, criou uma espécie de fé em Jesus e começou a crer em Deus. Preste atenção nisso. Muito embora ele só tenha se batizado no final da vida dele, foi ele que começa a extinguir a perseguição no império inteiro aos cristãos. Não é ele que normatiza a fé cristã como religião oficial do Estado. Quem vai fazer mais à frente isso é Teodósio. Mas Constantino se converte, entre aspas, ao cristianismo. A mãe dele se converte ao cristianismo e começa a acontecer uma adesão em todo o império. Preste atenção nisso, porque a partir de Constantino, ser cristão não é mais sinônimo de ser perseguido, mas ser cristão é sinônimo de ser da mesma religião do grande imperador do império. E isso tem um ponto positivo, que era o fato de cristãos pararem de ser mortos das piores maneiras possíveis. Mas tem um ponto negativo, preste atenção nisso. Qual é o ponto negativo da conversão de Constantino e da adesão grande ao cristianismo em todo o Império Romano? O grande problema, preste atenção nisso, é que a porta de entrada ao evangelho, ao cristianismo, passou a não ser mais a conversão, mas a conveniência. Porque era conveniente para assumir determinados postos e cargos no império, ser da mesma religião do imperador. Você entende isso? Aí as pessoas começaram a fazer parte da igreja sem ser igreja. Começaram a entrar, e aí começou a haver muito secretismo religioso. Você já deve ter ouvido muita coisa a respeito disso na internet. Presta bem atenção aqui em mim. E isso começou a haver um problema. Começou a haver esse problema, porque a porta de entrada começou a ser a conveniência e não a conversão. E eu abro um parêntese para dizer algo. Infelizmente, nos dias de hoje, felizmente o evangelho está se popularizando, mas infelizmente, tem muita gente que entra pela porta da conveniência, não pela porta da conversão. E a minha oração é que você não esteja aqui porque é conveniente de algum modo, mas porque você é convertido. Aleluia, irmão. Nem todo mundo que entra pela
pelas portas da igreja é convertido. Tem gente que é só convencido. Tem gente que para ele é só conveniente estar na igreja. Ele sente que ele está cumprindo uma liturgia religiosa, ele sente que ele está pagando algo e não se converteu ainda. Mas a minha oração é que, se tiver alguém assim aqui, que nasça de novo em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, a partir de então, a igreja começou a entrar num momento de institucionalização. E aí, com Teodósio, com o edito de Tessalônica, ele estabelece o cristianismo como religião oficial. A partir de então, a igreja começa a ter templo. Antes eles cultuavam a Deus e se reuniam em catatumbas, em lugares subterrâneos, em casas, em cemitérios, preste atenção nisso. E a partir de então começa a haver templos grandes para comportar a pessoa, que afinal era a religião oficial, era a religião do imperador, preste atenção nisso. E infelizmente a igreja foi entrando num declínio muito grande, foi entrando num declínio. E o ápice desse declínio foi 1500. Quando começa a acontecer um movimento de construção de uma basílica chamada Basílica de São Pedro, que até hoje, se não me falha a memória, está de pé. E aí, por causa dessa construção dessa basílica, o Papa teve que começar a levantar fundos e recursos para construir. E aí foi nessa levada que inventaram um negócio chamado indulgências, que basicamente era você comprar pedaços no céu. Você comprava um lugarzinho no céu. Se você pagasse uma indulgência grande, você tinha direito a um terreno grande no céu. Se você pagasse uma indulgência pequena, você ia morar na favela do céu. Se você tivesse muito recurso, você ia morar na zona sul celestial, na zona sul do céu. E aí isso foi no exato momento quando Martinho Lutero se converteu. Ele teve uma experiência, que alguns historiadores dizem que é verdadeira, outros que não, de ter caído um raio muito próximo a ele. E a partir de então ele resolve se entregar para Deus. E ele entra na ordem dos monges agostinianos. E ele começa a se entregar para Deus e começa a ler, começa a ler, começa a ler, começa a ler. E começa a acontecer essa construção dessa basílica. E são duas coisas que vão se casar. Já havia um movimento pré-reforma em toda a Europa de indignação com o caminho que a igreja tinha tomado. Mas Martinho Lutero é o ponto ápice disso. E é quando lendo Romanos 1,17, porque o justo viverá pela fé, que o coração dele se abre, que a mente dele se abre, e ele percebe que não é comprando indulgências, é pelo sacrifício de Jesus, é por graça. E aí Martinho Lutero, através disso, ele cunha as teses dele, as 95 teses. Ele cola elas na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, que era a igreja que ele pregava, preste atenção nisso. E começa a acontecer um burburinho muito grande em toda a Europa. E junto a disso, perceba que é um conjunto de acontecimentos que vão se casando, para que o plano de Deus se cumpra. Deus tem o controle de todas as coisas. E aí um dos acontecimentos importantes nessa época também foi a invenção da imprensa, por Gutenberg, que foi a capacidade de impressão de livros em larga escala. Os sociólogos, os historiadores comparam a invenção da imprensa por Gutenberg com a invenção das mídias sociais na internet. Começou a haver uma capacidade de mobilização e de espalhamento de ideias muito grandes, preste atenção nisso. E aí isso dá impulso a Lutero. Havia também o descontentamento dos camponeses alemãos que queriam prosperar, que queriam ter lucros, e a igreja proibia o lucro. E tudo isso juntou, de modo que Lutero foi o estopim, foi o principal. E após ele conhecer as 95 teses e colocar elas, começou a cisão entre a igreja protestante, que é que a gente faz parte hoje, diga aleluia por isso, e a igreja romana, que hoje a gente entende como a igreja católica, preste atenção nisso. E houve essa cisão, e já a segunda geração, ou melhor, a geração seguinte a Lutero, experimentou um movimento de contra-reforma. A igreja católica, quando houve a reforma, ela fez um movimento de contra-reforma. A reforma, só abrindo um parêntese a respeito da reforma, ela foi tão boa, não foi tão positiva, que até para a igreja católica ela foi boa, porque eles fizeram o movimento da contra-reforma. Então é graças à reforma, preste atenção nisso, que nós temos, por exemplo, a universalização do conhecimento. Eu não sei se você sabe, mas a universidade mais famosa do mundo, que é Harvard, ela tem um nome que era o sobrenome de um pastor congregacional, John Harvard, que foi quem fundou o terreno e iniciou a Universidade de Harvard. Universidades nos Estados Unidos como Princeton e Yale foram fundadas por comunidades cristãs, por igrejas, de modo que a universalização do conhecimento foi um ganho da reforma protestante, dos cristãos. Outras coisas, como o avanço da ciência, a igreja católica proibia autópsia em corpos. Já os cristãos protestantes não queriam avançar. A mobilidade social, antes da reforma o lucro era pecado.
ou não podia ter lucro de jeito nenhum. Então isso impedia a mobilidade social. Quem já era rei, quem já era imperador ficava ali, quem nascia pobre ia morrer pobre, não tinha jeito. Então a reforma protestante trouxe ganhos, trouxe muitos ganhos, preste atenção nisso. E os herdeiros da reforma, para combater a contra-reforma, das 95 teses de Lutero, todos estão me entendendo, digam aleluia. Das 95 teses de Lutero, eles cunharam 5 princípios. Quantos princípios? Me ajuda aí, quantos princípios? Toda a igreja, quantos princípios? 5 princípios. E eu vou te falar sobre cada um deles rapidinho. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christo e soli Deo glória. Esses 5 princípios, eles cunham das 95 teses de Martinho Lutero. E esses 5 princípios simbolizam algo que deve nortear a nossa caminhada cristã, para que a gente aproveite o ensejo de ser outubro, mês da reforma, para que a gente viva uma reforma também na nossa vida espiritual. O primeiro princípio da reforma é o sola Escritura. Repete comigo, sola Escritura. Ou seja, somente a Escritura. A igreja romana tem a visão de que a tradição é mais importante que a Escritura. Por isso que aquilo que o Papa fala não precisa ser bíblico. Preste atenção nisso. Já a partir de Lutero a gente tem o entendimento de que a Bíblia é a palavra de Deus, só a Escritura. A gente precisa voltar a esse entendimento, irmão. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de tanto modismo, tanta loucura, sobretudo no meio evangélico pentecostal brasileiro, tanta gente entregando visagem, revelamento, reuniões por aí que tem canção, louvor após louvor. Eu não tenho nada contra louvor, eu amo ouvir músicas, eu amo ouvir louvores inspirados, mas a grande questão é que a gente deve se voltar para a palavra do Deus Todo-Poderoso. O salmista disse: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a palavra de Deus. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Isaías 48 diz assim: seca-se a erva, caem as folhas, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Aleluia, glória a Deus. Jeremias teve uma visão e Deus perguntou para ele: o que é que você vê? Jeremias 1:9. E Jeremias disse: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus diz: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Aleluia, é a palavra de Deus. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus, orando pelos discípulos, fez uma oração assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia, é a palavra de Deus, irmão. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, porque vai até divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aonde o bisturi do médico não vai, a palavra de Deus vai. Aleluia, a palavra, irmão. A palavra não precisa de atualização. Sabe, nós vivemos em uma geração onde as pessoas querem adaptar a palavra à sua vida. Não é a palavra que deve se moldar na minha vida, é a minha vida que precisa se moldar aos preceitos da palavra de Deus. Eu não sei se você viu, mas está surgindo aí uma geração de gente com teologias esquisitas, que beberam muito em fontes esquerdistas, que querem relativizar conceitos da palavra de Deus e princípios que são perenes. O que eu quero te dizer é que, de acordo com a palavra, o que é pecado ontem continua sendo hoje e continua sendo amanhã. O que eu quero te dizer é que, diferente do que esses teólogos progressistas dizem, que a Bíblia é uma literatura, não, ela é a palavra de Deus. A gente cresce. Irmão, eu gosto de literatura também. Você quer ver uma coisa que eu penso comigo? Machado de Assis é melhor que Shakespeare. Leia Hamlet de Shakespeare, que é a obra-prima dele, e leia Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado. Eu prefiro Memórias Póstumas de Brás Cubas. A ideia é genial de um camarada narrando a vida dele toda, sem ressentimento, sem receio, falando tudo que tinha acontecido com ele. Os links que Machado de Assis faz com acontecimentos históricos, a mente daquele homem era algo brilhante. Então eu gosto de literatura. Você lê uma boa literatura, você fica mais inteligentinho.
fala um pouco melhor, aprende a escrever melhor, aprende a usar vírgula. Eu estou nesse desafio, irmão. De vez em quando a vírgula para mim é um tropeço nos meus escritos. Deixa você mais inteligentinho ler alguns livros. Agora lê a palavra de Deus. Só um glória a Deus ali. Eu vou repetir por causa daquele glória a Deus, foi inspirado. Lê a palavra de Deus, não deixa você mais inteligentinho, alimenta a tua alma e muda a tua vida. Deixa eu ver quem é que ama a palavra de Deus. Ah, irmão, só na Escritura a gente precisa lembrar desse princípio. Que a Bíblia não seja só ornamento que a gente usa com a nossa roupa de crente para vir para a igreja. Que a Bíblia não seja só como é na vida de algumas pessoas. Eu tenho uma pessoa na minha família que ela não é muito crente, mas ela gosta de deixar a Bíblia aberta em cima da estante no Salmo 91. Sabe? Isso não é magia, irmão. Que não seja assim, mas que ela seja o seu alimento diário de todo dia. Que assim como todo dia você tem necessidade de tomar banho, que assim como todo dia você tem necessidade de comer, assim como todo dia você tem necessidade de escovar dente, todo dia você sinta a necessidade de ler a palavra de Deus. A direção para a tua vida é a palavra, irmão. Então, só a Escritura é o primeiro princípio. O outro princípio que nós temos aqui é o sola fide, somente a fé. Repete comigo, somente a fé. Mais uma vez, somente a fé. Só a fé. A fé é o instrumento pelo qual nós recebemos a salvação e pelo qual a gente vive. A fé não é causa meritória da salvação, mas é o instrumento pelo qual eu recebo o presente da salvação e pelo qual eu me relaciono com Deus. Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia! É a fé, irmãos. Você precisa ter fé. A gente precisa voltar a esse princípio. A gente não vive a vida baseada naquilo que a gente vê. Você se recorda do encontro de Jesus com Tomé naquela casa? Jesus se manifestou, Tomé não estava. Depois ele volta na casa e todo mundo começa a dizer para ele: Tomé, você não vai acreditar. Ele está vivo e a gente viu ele aqui. Aleluia. E aí Tomé começa a dizer: eu não acredito. Eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu tocar. Eu só acredito se eu botar a mão na chaga. Eu só acredito se eu botar a mão na ferida dele, do lado dele. Eu só acredito se eu botar a mão. Eu quero ver. E a Bíblia diz que de repente Jesus apareceu no meio deles e disse: Pai seja convosco. Virou para Tomé e disse: você não está crendo? Coloca a mão aqui na minha mão, coloca a mão aqui do meu lado, você vai crer porque está vendo. Mas mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Glória! Ah, irmão, a fé não é pensamento positivo. O pensamento positivo é legal. É melhor você enfrentar a vida com um pensamento positivo, com uma atitude positiva, do que negativa. A fé não é isso. Porque o pensamento positivo, ele é inflado de acordo com a circunstância. Fé é a despeito da circunstância. O borogodó é mais profundo, irmão, da fé. Jesus disse para aquele homem que tinha trago um filho possesso, ele levou nos discípulos, e os discípulos não puderam expulsar. E aí depois ele vai com o menino até Jesus e fala: os teus discípulos não conseguiram expulsar. Se tu pode fazer alguma coisa, faz e me ajuda. Aí Jesus olha para ele: como assim se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ah, irmão, se você tiver fé, não há limite para o que você pode viver em Deus e com Deus. Se você tiver fé, não há luta, numa crise que te arranque da presença do Senhor. Que você tenha uma fé resistente, persistente, que você tenha uma fé a despeito das circunstâncias. Nós não nos movemos por aquilo que a gente vê, nós nos movemos por aquilo que a gente crê. Aleluia, é fé. É fé. É fé. Então, nós temos sola Escritura, sola fides, e mais um princípio: sola gratia. Repete comigo: sola gratia. Me ajuda aí: sola gratia. Somente a graça. Como eu já disse,
estavam acontecendo no período de Lutero as compras de indulgências. E a igreja entrou por um caminho muito de você fazer algo e em troca disso receber um outro algo. E isso foi pervertendo o conceito de graça, porque graça, você já sabe, eu não estou falando nenhuma novidade. Graça é favor. Está vendo aí? Você é inteligente. Vou repetir: graça é favor. Ou seja, você não merece. Você não merece. Mas é graça. A salvação que a gente recebe em Cristo é graça. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Vem de Deus como um dom para a nossa vida. Então, é graça. O relacionamento com Deus que a gente tem também é graça. É mais ou menos igual a parábola do filho pródigo. O relacionamento do filho com o pai, a gente vê ali a graça de Deus manifestada. O filho pediu parte da herança. Você conhece a história em Lucas 15. A Bíblia diz que depois de um tempo que o pai dá a parte para ele, ele foge, vai embora, diz tchau. A Bíblia diz que ele gasta aquilo dissolutamente, vai parar com os porcos, é o que sobra para ele. Vem uma fome, ele começa a ver os porcos se alimentando e sentir inveja dos porcos, e aí ele cai em si e diz: eu vou voltar para casa, porque até os empregados do meu pai são mais bem tratados do que eu, até os empregados do meu pai comem melhor do que eu estou comendo e melhor do que os porcos. Eu vou voltar e vou dizer para o meu pai: me recebe pelo menos como um empregado. Aí quando ele volta, ele tem uma surpresa. A Bíblia diz que quando ele vai se aproximando da casa, o pai já estava de longe esperando. E aí quando ele vai chegando, a Bíblia diz que o pai corre ao encontro dele, abraça ele, e a exclamação do desfecho da história: esse meu filho estava morto e reviveu. Isso aqui é graça. O pai vira para um funcionário e diz: pega a novilha cevada que eu guardei, faz uma festa, faz um banquete. O filho pródigo merecia alguma coisa? Não. Ele merecia, não era nem ser trabalhador, ele merecia ficar com os porcos, era eu e você. Mas o pai teve misericórdia de nós. Ele correu ao nosso encontro, nos abraçou, nos deu um chinelo, colocou um anel na nossa mão, nos vestiu com uma nova roupa, fez uma festa no céu quando alguém se converte. Ah, irmão, é graça. A gente precisa sempre relembrar esse princípio: é graça. A gente não pode perverter isso. A gente tem hoje, na igreja evangélica brasileira, no geral, infelizmente, parece que é um dilema da nossa geração, dos extremismos. Você vê, de um lado, é gente que desvia da graça para o legalismo. São aqueles que inutilizam a graça por causa do seu mérito pessoal que eles pensam ter. É aquela turma que quer ser mais crente do que Jesus era. É gente que talvez você não conheça o contexto, mas eu conheço porque eu ando um pouquinho. Tem igreja que eu não posso chegar de barba para pregar. Tem que tirar a barba. Tem igreja ainda no Brasil que mulher senta de um lado, homem do outro. Que pintar o cabelo é pecado. Maquiagem é pecado. Andar de bicicleta é pecado. Por mais ilógico para o nosso contexto de Rio de Janeiro que pareça, tem lugares no Brasil que são assim. E eu já fui em alguns. E eu estou te dizendo isso porque é gente que cai da graça para o mérito próprio. E deixa eu te falar uma coisa: a pior soberba que existe é a soberba da santidade. Quando a gente se acha mais crente do que todo mundo. É aí que a gente cai da graça em desgraça por causa do mérito próprio. Por mais que você busque se santificar, por mais que você tenha abandonado o pecado, tudo isso é pela graça de Deus. Você não tem direito de, por causa disso, se achar mais crente do que absolutamente ninguém. Pelo contrário, você tem que enxergar o outro com um olhar de misericórdia, com a mesma misericórdia que Deus enxergou você. Então a gente tem de um lado gente legalista, que acha que pode comprar Deus, que acha que pode ser mais crente do que Jesus era. Aí a gente tem do outro lado a galera que se relaciona com a graça de um outro jeito. São aqueles que anulam a graça, não por causa do legalismo, mas por causa da libertinagem. Você percebe como são dois extremos? E essa galera do lado de cá, para aquela galera lá, nada é pecado. Quer dizer, para aquela galera legalista, tudo é pecado. Tudo é pecado.
Você vai numa praia? Pecado. Dependendo do restaurante que você vai? Pecado. Fez maquiagem? Pecado. Pintou cabelo? Pecado. Raspou o sovaco? Pecado. Fez o pulso? Pecado. Aí tem uma galera do outro lado. Tem uma galera do outro lado, que para eles é o contrário. Para o outro lado tudo é pecado. Para o de lado de cá, nada é pecado. É a galera da hipergraça. Trocar de mulher mais do que alguém trocar de roupa, isso não é pecado. Sabe, fazer um monte de besteira por aí, se envolver com drogas, com prostituição, com tudo, não é pecado, é graça. E a turma da hipergraça é a turma que não leva a sério aquilo que Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. É a galera que esquece o que Jesus falou, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à salvação. E qual é o caminho que eu te proponho biblicamente pela graça? Em todas as vezes que o Novo Testamento fala de graça, fala de responsabilidade. O que a Bíblia nos orienta não é para a gente ir para um lado onde tudo é pecado e nem para um lado onde nada é pecado. A Bíblia nos orienta a um caminho de equilíbrio. Presta atenção no que eu vou te falar. Jesus disse assim: o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então perceba o equilíbrio disso. O caminho é apertado, a porta é estreita, mas em compensação o jugo é suave, o fardo é leve. Aleluia. Quando você tem um jugo pesado, um fardo pesado, um caminho apertado e uma porta estreita, não fica inviável, é legalismo. Quando você tem um caminho largo, uma porta larga e um jugo pesado, é libertinagem. Deus te propõe o caminho de Jesus, do Evangelho, da graça. O caminho apertado, a porta estreita, mas o fardo de Jesus é leve. Aleluia. O jugo é suave. Você entendeu isso? Diga aleluia. Pela graça. Não tente basear o teu relacionamento com Deus por mérito, que você vai se sentir um fracassado. Ou então, se você conseguir ter certos freios morais e um bom nível de autocontrole, você vai se sentir ou mais crente que Jesus. Entenda que relacionamento com Deus é graça. Mais um princípio para a gente caminhar para encerrar. Solos Cristos. Solos, me ajuda aí, irmão. Solos, ou seja, somente Cristo. Somente? Somente? Entender isso é entender aquilo que Paulo falou: só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Aleluia. A gente precisa voltar para o Evangelho que é cristocêntrico. Hoje em dia a gente tem algumas igrejas que são congressocêntricas. Tudo gira em torno de congresso. Eu acho interessante, eu prego muitos congressos, mas entendo o que eu estou te dizendo. Hoje a gente tem igrejas antropocêntricas, onde o centro é o homem. Tudo é feito para o bem-estar do homem. É lógico que você tem que chegar na igreja, irmão. Eu sou idiota, tem um ar-condicionado. Olha, é bom ter uma cadeira acolchoada. Quem é que aguenta ficar muito tempo naquele banco de madeira? Vai doendo. Você sabe o que eu estou querendo dizer. Tem que ter um certo conforto. Você chegar na igreja e ter um estacionamento para você botar, isso é uma bênção. Você ter um bom som, isso é uma bênção. Um bom louvor, isso é uma bênção. Mas isso não é por causa de você e de mim, é tudo por causa de Jesus. Aleluia. E é isso que a gente precisa entender. Somente Jesus Cristo. Só Ele é o nosso mediador. Só Ele pagou o preço pela nossa vida. Então a gente precisa se voltar sempre para Jesus Cristo. Aleluia, irmão, aleluia. A gente precisa entender isso, é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que o mundo está cada vez mais plural, e você falar que é só o caminho soa como intolerante, soa como alguém que é retrógrado, quadrado, mas é isso que Deus nos chamou para ser cristocêntricos. O único caminho é Jesus e não há outro fora dele. Aleluia, aleluia, glória. Somos Cristo. E o último princípio para a gente encerrar: só lhe deu glória. Repete comigo: somente a Deus a glória. Aleluia. Na época do Lutero, eles tinham um conceito, preste atenção nisso, de que o único trabalho que era para a glória de Deus era o ofício sacerdotal.
Ou seja, somente aqueles que trabalhavam na igreja trabalhavam para a glória de Deus. É a partir de Lutero, da Reforma Protestante, que a gente tem o entendimento que só lhe deu glória. Tudo é para a glória de Deus. O que os alemãos e os herdeiros da Reforma começaram a entender? Que quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, faças tudo para a glória de Deus. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Quando você faz aquele jejum, que chega a dar agonia, é para a glória de Deus. Mas quando você acaba a escola dominical, você vai comer aquela picanha maravilhosa, eu até vou na boca, com a tua família, também é para a glória de Deus. Quando você fica meia hora, 40, uma hora de joelho, o joelho começa a doer, é para a glória de Deus. Agora, quando você vai no shopping, faz aquele passeio gostoso, compra uma roupa nova, também é para a glória de Deus. O que eu quero que você saia daqui entendendo é que tudo é para a glória de Deus. Faça da sua vida um culto, que aí no teu culto vai ter vida de Deus. Aleluia, quer comais, quer bebais, é isso que Paulo está falando. Se tudo que você for fazer, você estiver pensando isso é para a glória de Deus, você vai fazer com excelência, você vai fazer da melhor maneira possível. Se for um trabalho, você vai fazer com excelência. Se for um momento em família, você vai desfrutar desse momento da melhor maneira possível, que você